Marcos capítulo 6, nós vamos estar meditando a partir do verso 30 até o verso 44. E o título aí, vocês já estão vendo, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Estamos diante de um milagre espantoso. Claro que todos os milagres são espantosos, mas alguns são mais espantosos ainda. Em termos de alcance, foi o maior milagre operado por Jesus na sua vida terrena, porque ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que daria por volta de 20.000. 20.000 pessoas alcançadas pelo milagre do Senhor Jesus. Então, um milagre espantoso, o único milagre narrado pelos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos só uma vez narraram, todos eles, um milagre. E é esse milagre da multiplicação dos pães. Para vocês verem como ele foi importante. Como sempre, um milagre para socorrer as necessidades humanas. Diferente dos poderosos desse mundo que fazem as coisas para aparecer, nosso Salvador nunca fez, sendo ele todo poderoso, milagres para se amostrar. Todos os milagres deles tiveram propósitos de ajudar as pessoas. E aqui não é diferente. Ele faz esse grandioso milagre, mas para alimentar a multidão. Um grande milagre, irmãos, com uma grande mensagem. João chama os milagres de sinais. Os milagres em si, irmãos, não são mais importantes do que eles significam. E esse é um grande erro das igrejas, às vezes, dos crentes, é botar ênfase no milagre como se ele fosse mais importante do que o próprio Senhor e do que a sua obra, que nós cantamos agora na cruz do Calvário. Os milagres são sinais, são como placas que apontam para alguma coisa maior do que os milagres. Então, nós vamos meditar nesse grande milagre e na sua mensagem. Já adiantando que a mensagem, parte dela pelo menos, é: nosso Senhor Jesus Cristo é o grande provedor. Nosso Senhor Jesus Cristo é o grande provedor, aquele que provê tudo o que é necessário para nós. Quando Abraão disse: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Lembra? Naquela cena que ele ia entregar o filho. O Senhor proverá, que significa em hebraico Jeová Jireh, que deu tema para músicas, canções, livros. E é esse o tema desse grande milagre. O Senhor provê. Nós vamos ver, baseado nesse texto, que Cristo provê, em primeiro lugar, descanso. Descanso. Verso 30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Eles estavam voltando de uma viagem que o Senhor mandou que eles fizessem para evangelizar. Então, eles estavam voltando dessa viagem. 31. E ele, Jesus, disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Então, o Senhor aqui, percebendo o esgotamento daqueles servos, o cansaço deles, tanto físico quanto mental, os chamou para um descanso. O descanso não é pecaminoso. As férias são algo realmente necessário para todo ser humano, dar uma pausa para descansar. E aquelas pessoas que não fazem isso, geralmente, têm a vida mais curta. Eu conheci pessoas que trabalham dia e noite, 7 dias, todos os dias, nunca parar para descansar, não faz bem à saúde. Tanto que o Senhor criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Claro que
Isso é uma metáfora, um símbolo. Deus não precisa descansar. O descansar aqui é que ele cessou a obra. Mas no sétimo dia ele disse: vocês vão descansar nesse sétimo dia. Quando se passam os anos, as sociedades não dão oportunidade para folga, para férias, para nada, no início, né? Até alguns séculos atrás. E o Senhor, que conhece o ser humano, disse: vocês vão trabalhar 6 dias, descansar um. Vão trabalhar 6 dias, descansar um. Mudaram agora essa ordem, né? Estão mudando lá na Câmara, estão mudando o sistema de descanso do trabalhador. Mas, então, o Senhor aqui está provendo descanso para o seu povo, descanso aqui físico mesmo. Mas nós sabemos que o Senhor provê um descanso muito maior do que o descanso físico, que é o descanso espiritual. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há o descanso físico, há o descanso espiritual e há o descanso eterno. Em Hebreus 4:9 está escrito: portanto, agora resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso. Esse descanso já é o descanso eterno. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que provê o descanso físico, provê o descanso espiritual e provê o descanso eterno. Mas Cristo também, segundo essa passagem, provê ensino, provê a verdade. Verso 33 e 34. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, meus irmãos, eles foram descansar, lembra? E quando a multidão chegou, você não vê o Senhor aborrecido, zangado, porque não ia mais descansar. Pelo contrário, ele sentiu uma grande compaixão deles. Observou que eles eram como ovelhas sem pastor e os chamou à sua presença. Coisa maravilhosa, né? A pessoa amar tanto como nosso Senhor amou, amar tanto que não se incomoda com a perturbação, não se incomoda de não ter tempo nem para comer às vezes, nem para descansar, porque ele tem grande amor. E como ele viu o povo como ovelhas sem pastor, e é esse mesmo povo que ele vai alimentar. Às vezes a gente tem a ideia, né, que Jesus alimentou a sua igreja. Não, Senhor. Jesus alimentou, a maior parte daquela multidão era de incrédulos. Ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem um pastor, irmãos, é morte certa. A ovelha é um dos animais mais dependentes, menos inteligentes de todo o reino animal. Se elas ficarem sozinhas, sem um direcionamento, elas são devoradas por lobos, elas caem em abismos. Se elas caem de barriga para cima, elas não sabem nem desvirar. Isso é uma perfeita ilustração para o ser humano, que se diz muito inteligente, mas que é totalmente dependente do seu Criador. A humanidade sem Jesus é como ovelhas sem pastor. Quero perguntar para você essa noite: você tem um pastor? Você é uma ovelha que tem um pastor, o Senhor Jesus Cristo? Pois muito bem, outro detalhe interessante. Em Mateus fala que o Senhor provê também saúde. Mateus 14:14 fala que quando ele viu a multidão, ele foi movido de íntima compaixão e os curou. Quem estava enfermo lá, ele curou a todos. Mas nota aqui também o grande destaque, que quando ele viu a multidão, viu que elas
eram como ovelhas que não têm pastor. O que ele começou a fazer? Ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, para que existe o culto? Por que nós nos reunimos na igreja? Em grande parte, é para que possamos aprender, possamos ensinar e aprender uns com os outros as coisas necessárias para a nossa alma. Como é que nós somos chamados, os cristãos? Discípulos, não é? Não é assim que os evangelistas chamavam os apóstolos no começo? Discípulos. O que é um discípulo? Um aluno. Um seguidor. Alguém que segue para aprender. Um aluno. E nós perdemos isso de vista. Nós não pensamos que somos alunos. Quando pensamos que somos alunos, nós pensamos que já acabamos o nível superior. Acabou já completamos ao nível superior, já sabemos tudo, não precisamos aprender mais nada. A gente tem essa ideia na cabeça, às vezes, como cristão. Por que isso? Porque muitas vezes nós não nos interessamos em aprender, querendo dizer que nós já sabemos. A coisa mais ruim que pode ter um cristão é entrar numa igreja e dizer assim: o que o pastor vai falar não me importa, porque eu já aprendi tudo, já sei tudo, não vai ter novidade nenhuma. Sendo que a palavra diz, tudo bem, não vai ter novidade nenhuma, mas os apóstolos e o Senhor e o próprio Deus desejam que você relembre diariamente as coisas que aprendeu. Então, se você já sabe tudo, o Senhor quer que você relembre tudo. Porque é aprendendo que, como foi dito de manhã, nós crescemos. O Senhor percebeu que as ovelhas sem pastor, o problema delas não são as doenças delas, não são seus problemas sociais, não é nem a fome em si, a carência em si material, mas o principal é a falta de ensino. A humanidade está perdida porque não sabe nada a respeito de Deus. E nem quer saber, né? Por estarem dominados pelo pecado, eles não têm desejo por Deus, mas pelo pecado. Infelizmente. Mas então o Senhor provê ensino, provê saúde, como falamos, e Ele provê sustento. O sustento material vai ser mostrado aqui, que é também um símbolo do sustento espiritual que ainda veremos. Mas vamos ver essa questão, então, principal, que é Cristo provê sustento. Verso 35 ao 44. Vamos ler, vamos acompanhar aqui. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos, olha os discípulos aí, se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado. Gente, esse lugar deserto aqui, não é aquele deserto de Judá, com aquela areia, com aquela vegetação seca. Deserto aqui era um monte, que a gente não sabe exatamente qual é, que não era próximo das cidades. Tinha que dar uma boa caminhada para chegar nas outras cidades. Por que não era deserto de areia, de vegetação? Porque o texto fala que havia muita relva naquele monte. Então era um monte que era um pouco deslocado das cidades. Esse é o chamado deserto. O lugar é deserto, quer dizer, não tem nada aqui. O dia já está muito adiantado, já devia estar entrando a tarde, a tardinha, né? O verso 36, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E essa é uma frase enigmática para muita gente ainda, até hoje. O que o Senhor quis dizer com esse dai-lhes vós de comer? Em duas explicações, mais ou menos. A primeira é que ele realmente ele estava pensando que se os discípulos tivessem aquela fé que eles tiveram para realizar os milagres que eles realizaram, acabaram de voltar
e tinham realizado milagres. Se eles tivessem essa fé, eles poderiam acreditar que poderiam alimentar aquela multidão, e se eles começassem a agir assim, eles iriam alimentar aquela multidão pelo poder do Senhor, mas eles teriam a iniciativa. Outro sentido de dar-lhes voz de comer é que o Senhor está chamando eles para se responsabilizar por dar o evangelho às multidões. Veja, a igreja nunca foi chamada para alimentar os povos com arroz e feijão. Na medida do possível, quem que puder ajudar, ajude, mas a missão da igreja não é matar a fome da humanidade. A missão da igreja é matar a fome espiritual. Então o Senhor estaria dizendo que a igreja deve dar de comer, deve dar alimento espiritual para as multidões. Provavelmente pode ser esses dois sentidos. Mas ele fala, então, dar-lhes voz de comer. E ele faz um desafio naquela hora que deixou todo mundo, né, perplexo. O quê? Nós darmos de comer a eles? Tanto que eles, olha o verso 37, eles disseram-lhes, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Quer dizer, como que a gente vai dar de comer para eles? Primeiro que é muito longe para comprar pão agora. Segundo que o preço, nem 200 dias de um trabalhador pagaria. Como vamos arrumar todo esse pão e esse peixe? Eles estão colocando limitação ao poder do Senhor. A mesma coisa que Moisés fez em Números 11, lembra? Quando Deus falou que ia encher a barriga dos israelitas de carne. O Senhor falou, ou Moisés falou, como isso vai ser possível? Esses 600 mil homens aí, não dá para fazer. E o Senhor falou para Moisés, estaria encurtada a minha mão? Você verá que eu cumprirei minha palavra. E cumpriu. Ele fez que codornizes voassem a uma distância pequena do solo, e aí o israelita conseguia abater a codorniz, e todo mundo comeu à vontade. Aqui eles deveriam ter dito, Senhor, nós não sabemos como isso pode acontecer, mas apelamos para ti. Sabemos que tu tens poder de fazer o que quiseres. Não, eles só ficaram naquela, mas como vai acontecer? Não, mas o dinheiro não dá para comprar pão. Como é que vai acontecer isso? Verso 38. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. É uma coisa interessante isso aqui, irmão, porque é aquela história, o Senhor, ele quer usar o que tem. Várias vezes ele faz isso. Então, ele não quer, ele poderia muito bem, sem pão e sem peixe nenhum, fazer o que ele fez. Ele não dependia desses 5 pães, desses 2 peixes. Mas ele falou, vamos lá ver o que vocês têm. Aí, tá, tem isso, tá bom, então vamos lá. Não era uma dependência do Senhor, não era uma necessidade. Foi uma escolha dele, como ele sempre ensina na Bíblia, que apesar dele ser todo poderoso, ele gosta de usar pessoas, ele gosta de usar materiais que estão ali. Então, o verso 39 diz, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Alguns perguntam, por que o Senhor mandou juntar em grupo, né? 50 para cá, 100 para lá, 50, junto com as suas famílias, seus filhos, porque o Senhor queria que houvesse espaço entre a multidão, para que os discípulos pudessem distribuir o alimento. Então não ficasse aquela confusão. Outra coisa também está mostrando como Deus gosta de agir com ordem, com método. O Senhor não gosta de agir assim na bagunça, na confusão. Ele tem sempre métodos racionais e lógicos e age dessas formas. Aliás, quando em dias de avivamento acontece, como o pessoal fala, uma santa confusão,
Isso não é um produto diretamente causado por Deus, mas sim pela fragilidade humana. E quando o Espírito de Deus vem de uma maneira poderosa sobre o povo, o ser humano que é frágil cai no chão, alguns, outros riem, outros choram, outros dão glória a alta voz, e há uma, como se diz, uma confusão santa, mas não causada pelo Senhor em si, mas pela fragilidade do ser humano. Quem dera, né, pudéssemos ver uma visitação do Espírito de Deus sobre nós. Bom, ele então organiza tudo. Assentaram-se direitinho e agora nós vamos começar a ver o milagre que é descrito de uma maneira muito discreta, irmãos. É um dos milagres que é descrito de maneira mais, assim, discreta de todos que você possa imaginar. Ele não entra em detalhes. Ele só fala o que foi feito por causa dos seus efeitos. Olha o verso 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-o, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. O outro evangelho fala fora crianças, fora mulheres e crianças. Você está percebendo aqui que não fala exatamente como foi o processo? A gente não sabe se o Senhor começou pegou algum cesto e começou a multiplicar ali um cesto, e quando foi chegando, deu aos discípulos, e o peixe, os pães e os peixes foram multiplicando nas mãos dos discípulos, conforme as pessoas iam pegando e aparecendo, ou se foi nas mãos do Senhor, que ia distribuindo infinitamente, deve ter durado horas isso, infinitamente distribuindo, e mais, e mais, e mais. O texto não explica detalhes. É impressionante. Ele só diz que isso aconteceu de forma impressionante. E nós aprendemos que é a multiplicação dos pães e peixes, porque tinha 5 e 2. Mas isso não significa que o Senhor pegou ali o material do pão e do peixe e começou a fazer outros. Não, ali é uma obra de criação. Ele criou peixes e pães. E o mais interessante, os pães eram feitos pelos seres humanos. Não era algo que Deus criou. Então ele ali estava multiplicando, os autores acham que era pão de cevada. Ele estava multiplicando pão de cevada, sem usar padaria. E ele estava trazendo à existência peixes que já surgiram mortos, prontos para ser comidos. É uma coisa, irmão, que extrapola a nossa mente. Como pode uma coisa dessa acontecer? E nós aprendemos, mais uma vez, que Jesus é Deus. Somente Deus pode fazer algo assim. Vocês se lembram da panela da viúva, da botija, lembra? Que o azeite, todo dia ela ia pegar o azeite e a farinha para fazer o bolo, todo mundo morrendo de fome, e a dona lá pegava o azeite, pegava a farinha, fazia os bolos, ia de tarde, tinha mais azeite. Pegava a farinha, depois tinha mais. Aí, foi isso que aconteceu. Mas a gente não sabe se foi na mão do Senhor. Ele começou, né? Ele começou, pegou e deu. Não sabemos se ele continuou ou se aconteceu nos cestos quando os discípulos estavam dando à multidão. Eu só sei que o milagre foi tão grande, meus irmãos, mas tão grande, que João capítulo 6, a gente vai chegar nesse ponto ainda de João, mas João 6 fala uma coisa muito séria. João 6, verso
14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então eles disseram: olha, esse é o profeta, esse é o Messias, o profeta que havia de vir ao mundo é o Messias. Esse é o Cristo, esse é o Messias. Vamos fazer com que ele seja nosso rei, para nos libertar dos romanos, para fazer de Israel a maior nação da terra. Jesus não aceitou, porque ele não veio para ser um rei político, ele veio para morrer pelos pecadores. Mas você vê o impacto que isso causou aos que viram essa cena. Imagina isso, irmão. Ninguém tinha comida. Só um rapaz com 3 pães e 2 peixes. Fora isso, ninguém tinha comida alguma. Todo mundo tinha saído assim, tipo, vamos voltar logo, só que não voltaram. Todo mundo com fome. E todo mundo come. Só o Senhor Deus podia fazer isso. É o poder criador. Vocês se lembram lá do vinho, quando o Senhor Jesus mandou encher 7 talhas de água, e sem falar uma palavra, aquela água se transformou em vinho? Isso é poder criativo, irmão. De H2O para suco de uva fermentado. Não tem nada a ver água com vinho. E ele simplesmente transformou. E isso não é magia, irmãos. Tem muita gente que fala, não, Jesus foi lá no Tibete, foi lá daquele tempo que ele não aparece na Bíblia, ele foi lá no Oriente, lá aprender as artes mágicas, os mistérios. Não, irmãos, isso não é mágica, isso é poder. Poder de criação. Impressionante. Impressionante. Então, Cristo provê sustento. Agora, uma coisa, Cristo provê saciedade. Verso 42, Marcos 6. E todos comeram e ficaram fartos. Bastante gente aqui até pecou, né? Mas o Senhor deixou passar. Qual o pecado? Gula. Mas a verdade é que o pessoal comeu até quase se empanturrar. Ficaram saciados. Saciado é quando você tem um desejo que é satisfeito. Se você está com fome, você come para saciar a sua fome. E o Senhor provê saciedade. Tudo que ele faz, irmão, ele provê saciedade. Não faz nada pequeno, não faz nada inferior, não faz nada mais ou menos. Ele faz, quando ele age, a pessoa fica contente. Satisfação. Saciedade maior, irmão, é saciedade espiritual. Como ele fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. A água que eu lhe desse fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna, lembra? Saciedade, satisfação é o que o Senhor Jesus provê. E ele provê também suficiência. Eu gosto daquela expressão quando os antigos falavam Jesus Cristo, o suficiente Salvador. Nosso único e suficiente Salvador. O que é suficiente? Ele basta. Só ele. A minha graça te basta, disse Jesus para Paulo. Ele é suficiente, é ele e mais nenhum. Por isso que eu não acredito, meus irmãos, que existem hoje evangélicos dizendo que os católicos são cristãos. Como? Quem confia em Jesus Cristo não precisa de santo, não precisa de imagem, não precisa de papa, nem de padre, nem de nada, só de Jesus. Porque Jesus satisfaz. Jesus é o único. É o único.
suficiência. Veja o verso 42, todos comeram e ficaram fartos. Um autor fala até que eles iam ter dificuldade de voltar para casa porque estavam morrendo de fome. Agora eles iam ter dificuldade de voltar para casa porque eles estavam estirados na grama lá, cheio, com a barriga lotada de comida. O verso 43, levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eram 5.000 homens, tinha 3 pães e 2 peixes, e tinha tanto pão e peixe. Meu irmão, se cada um comesse 5 pães, teria que ser 100.000 pães. Sabe o que é isso? 100.000 pães. Se cada um comesse 5. Eu acho que eles comeram mais. E olha, o pão e o peixe de Jesus com certeza era o mais gostoso. Assim como o vinho foi, lembra? O homem da festa falou, rapaz, vocês guardaram o melhor vinho para o final? Olha a capacidade do nosso Senhor. Todos os aproximadamente 20.000 ficam saciados, lotados de comida, e o Senhor ainda fala, pega as sobras para que nada se perca, e quando eles vão ver, tem 12 cestos cheios de pães e peixes. Aí o pessoal fica falando, né? 12, por que 12? Para que 12? O que significa 12? Irmãos, quantos discípulos tinham? 12. Eles distribuíram e o Senhor ainda preparou um cesto para cada um deles para levar para casa. Igual nas festinhas, né? Os irmãos preparam uma bolsinha para levar para casa o bolo. Eles ainda separou para os discípulos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus provê suficiência. Em último lugar, a gente vai ver, irmão, que Cristo provê o que é melhor do que o descanso, ensino, saúde, sustento, saciedade, suficiência. Jesus, nosso Senhor, provê a vida eterna. E esse milagre significa isso. Abra lá agora em João capítulo 6. João capítulo 6 nos fala sobre a mensagem dessa multiplicação. Jesus havia feito a multiplicação, no outro dia de manhã, aquela multidão se reuniu atrás dele de novo. E aí você vai ver o seguinte, verso 26. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quer dizer, sabe o que vocês querem? Vocês querem o café da manhã. Vocês comeram o lanche da tarde, agora querem o café da manhã. Na verdade, vocês querem que eu fique servindo comida para vocês todo dia. É isso que vocês querem. E não é essa a razão que tem levado grande parte dos que frequentam a igreja, ver se consegue algum benefício material, econômico, alguma vantagem do Senhor. Mas olha o que o Senhor fala no verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o selou. Jesus está aqui corrigindo o erro daqueles homens. Olha, não vivam correndo somente atrás do material. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês só querem saber de saciar o estômago de vocês. Vocês fazem o ventre de vocês ser o Deus de vocês. Não façam isso. Busquem o alimento eterno, o alimento espiritual. Busquem a vida eterna. E o significado, irmãos, é simplesmente esse. O verso 35 é o que significa todo esse milagre. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. É isso que Jesus explica do milagre que ele realizou. E ele faz um contraste com o maná, porque o povo fala do maná, e ele fala que o maná não era nada significado com o que ele é. O verdadeiro pão espiritual, o pão que dá a vida eterna. Veja o verso 33.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Isso aqui é vida eterna. Verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, a minha obra é dar a vida eterna a vocês, é ressuscitar vocês no último dia, para que vocês vivam comigo para sempre. E vocês ficam ligados somente no pão, somente no salário, somente no que é material. E essa é a característica da humanidade. A humanidade está morta espiritualmente, não enxerga as suas necessidades espirituais, só sabe ver o material. Nada mais do que isso. E o Senhor está alertando eles. Olha o verso 47. Verso 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja, Jesus está falando, eu não aceito que vocês me façam rei, porque eu não vim para alimentar apenas a barriga de vocês, e não vim para fazer isso, eu vim para dar o alimento espiritual, eu vim para dar a minha carne e o meu sangue por vocês, o corpo de Jesus, a morte de Cristo na cruz. Vim para morrer por vocês, vim para alimentar vocês com a minha morte, com a salvação que eu posso lhes dar. Você sabe, irmãos, que o ser humano ele é tão cego, ele precisa do poder de Deus para entender essas coisas, para compreender a dimensão espiritual. É por isso que tantas igrejas conseguem satisfazer tanta gente, porque oferecem a matéria, e matéria o pessoal quer cura, prosperidade, disso as pessoas entendem, mas quando você fala de salvação da alma, de vida eterna, a pessoa não entende. E é isso que o Senhor está falando, e realmente aquele povo não entendeu. Muitos não se interessaram pela provisão de Deus. A vida eterna. Irmão, se você for fazer uma pesquisa ali na esquina, você deseja a vida eterna? Não. Você deseja a vida eterna? O que é isso? Você deseja a vida eterna? Ninguém sabe o que é isso, a não ser aquele que foi inspirado, despertado por Deus. Olha o verso 60, irmãos. Muitos, pois, dos seus discípulos, aqui aconteceu até com os discípulos, não só com aquela multidão. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é o discurso de que só Jesus Cristo salva. Duro é o discurso de que você tem que se arrepender, entregar a sua vida a Ele. Duro é o discurso de que você não pode salvar a si mesmo, mas tem que correr para Cristo antes que seja tarde. Esse discurso é duro. Duro porque as pessoas não querem recebê-lo. O verso 66 diz, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O discurso é duro, não queremos mais ele. Então, aquela multidão de quase 20 mil pessoas, que boa parte delas no dia seguinte veio atrás dele de novo, foram embora. Não tinha mais pão, não tinha mais peixe. Você está entendendo essa mensagem, irmão? O que as pessoas querem? Pão e peixe. A igreja não pode oferecer pão e peixe. A igreja tem que oferecer o evangelho da salvação, o pão da vida que desceu do céu. A mensagem da igreja não deve ser, vem para cá que nós vamos
orar por você, fazer com que você adquira pão e peixe. Nós vamos orar sim, para que Deus abençoe seu emprego, para que você consiga o emprego, para que você tenha o alimento, sim, sim, claro. Mas o principal não é isso. Nós podemos morrer de fome, sem um pão para comer. Se nós temos a vida eterna, nada nos acontecerá, a não ser a morte. Mas o que é a morte física comparada com a vida eterna? Não é pão e peixe apenas, irmão. Pão e peixe é importante. Pão e peixe nós temos que trabalhar para ter pão e peixe, claro. Mas muito mais do que isso, é o pão da vida. É a vida eterna. E eles não quiseram. Muitos não se interessam pela provisão de Deus. Todo mundo gostaria que Deus, de repente, tornasse todo mundo rico. Acabasse com as guerras uma hora só. Acabasse com a fome. Acabasse com todos os problemas sociais. O que adiantaria isso? Todos morreriam e iriam para a perdição eterna. O que mais nós precisamos, o Senhor Jesus veio nos dar: salvação, vida eterna. Isso Ele nos dá pela sua morte. Mas o povo não quis saber disso. O povo foi embora, apesar de ter visto o poder extraordinário de Cristo. Sabe o que é a incredulidade, irmão? Você vê Cristo agindo de uma forma inexplicável, fantástica, e assim mesmo você vai embora. Porque não tem de novo. Não tem o que eu quero. Que você, irmão, permaneça com o provedor. Você creia na provisão de Deus. O Senhor Jesus fez, quando todos começaram a abandoná-lo, verso 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Eles querem ir embora, querem seguir eles, querem ir atrás do mundo, querem tomar a mesma posição deles. Eu não vou obrigar vocês a ficar comigo. Não vou ficar apelando, eu quero que vocês desejem isso. Vocês querem ficar, querem ir embora. Você sabe que muita gente tem escolhido ir embora? O mundo tem conquistado muitos que se dizem evangélicos e eles estão indo embora para o mundo. Jesus faz essa pergunta. Deixa Jesus fazer essa pergunta para você hoje. Você está querendo ir embora? Você quer ir embora como o mundo já está longe? Você quer seguir o mundo? Você quer viver para os teus desejos? Quer fazer sua vontade? Aí nós temos um crente verdadeiro. 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro definiu de forma perfeita. Nós vamos para onde, gente? Largar Jesus é largar a vida eterna, é largar a salvação, é largar o céu, é perder tudo, tudo. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O diabo, como foi falado de manhã, o diabo está doidinho para nos engolir, para nos tragar, para nos devorar, para nos levar com ele para o inferno. Então é a nossa posição dizer, eu não vou deixar os pés de Cristo, eu vou ficar ali, mesmo que as maiores coisas desse mundo me sejam ofertadas, mesmo que as maiores tribulações dessa vida nos alcancem, eu vou permanecer com Cristo. Eu não posso deixá-lo, de jeito algum. E o verso 70 diz, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão,
porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha, nós temos aqui um povo que está indo embora, nós temos os discípulos que foram convidados, mas permaneceram, e nós temos um infiltrado no grupo dos 12, que viveu 3 anos com Jesus, mas era um traidor, pereceu. Meu amado, nessas 3 visões aqui, aqueles que foram, aqueles que permaneceram e aquele que era um falso crente, que você seja igual a Pedro. Eu não tenho para onde ir, Senhor, senão o Senhor. Eu vou ficar com o Senhor. O Senhor que provê descanso, que provê ensino, que provê saúde, que provê sustento, que provê saciedade, que provê suficiência e que provê vida eterna, provê salvação. Escolha Ele nessa noite. Venha para o lado dele, fique com Ele. Entenda que você precisa dele mais do que tudo na vida. E que o Senhor seja o seu provedor. O que você está precisando nesse momento? Senhor, eu ando depressivo. O primeiro sinal de depressão, o que todos nós fazemos hoje em dia? Vamos para o médico para tomar remédio. Nem sequer pedimos ao Senhor, Senhor, provê alegria. Eu tô me sentindo desestabilizado, Senhor, provê paz. Eu estou em dúvida, Senhor, provê certeza. Eu não sei no que crer, Senhor, provê verdade, salvação. Provê para mim vida eterna. Provê a glória futura. Provê o céu para mim, Senhor. Seja qual for a tua necessidade, e principalmente espiritual, mas também física, humana, que seja qual for, peça ao Senhor ajuda. Vá a Ele pela fé e diga, Senhor, provê para mim. Eu preciso do Senhor. E como o Senhor foi misericordioso e bondoso, lembra? A multidão, irmãos, a maioria não era crente. Não estavam com intenções boas, mas o Senhor estava. O Senhor olhou aquela multidão, teve pena deles e os alimentou. O Senhor tem compaixão de você, conhece suas dores e Ele pode prover o que for necessário. Peça a Ele, peça o que você está precisando nesse momento. Fala com Ele, porque Ele é tão poderoso que Ele dá, muitas vezes, sem que nós peçamos. Mas se pedirmos, será ainda melhor. Ele é o Jeová Jirê. Abraão falou, o Senhor proverá para si o cordeiro, lembra? E parecia que o cordeiro ia ser o Isaque. Mas o Senhor falou, o Senhor proverá o cordeiro. Ele colocou Isaac no altar, e quando foi matar Isaac, Deus o proibiu, e daqui a pouco ele olhou para o lado e viu lá o cordeiro, já amarradinho. Ô, gente, que isso? Já preso para ser sacrificado. O cordeiro de Deus providenciado para que Isaac pudesse viver. Esse cordeiro morreu por você. Hoje está vivo. E Ele o ama profundamente, tem grande compaixão de você, está feliz por você estar aqui nessa noite, e Ele está dizendo para você, venha para os meus pés, venha me servir, eu vou prover tudo o que for necessário para a sua vida, para as suas lutas, para as suas dores, e principalmente, a salvação. Muito obrigado, Senhor. Não existe Senhor igual o Senhor. Não há salvação como a tua. Não há provisão como a sua. Glória nós te damos, ó Senhor. Louvamos o teu nome. E queremos, Senhor, a tua provisão. Queremos o teu auxílio, a tua ajuda, o teu sustento, o teu socorro, a tua proteção. Seja sempre para nós
o nosso Jeová Jirê, seja sempre para nós o grande provedor das nossas almas. E que aquele que não tiver isso ainda na sua vida, seja a partir de agora, que essa pessoa se entregue a Ti e receba a provisão divina. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.